Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou aproveitar que eu consegui me arrumar cedo e vou tentar fazer pelo menos um pouquinho do meu devocional. Aí eu vou achar o dia de hoje. Hoje é dia 23 de fevereiro, segunda-feira, umas 7 horas da manhã. Hoje o devocional foi sobre Filipenses 3, versículo 12 ao 21. E aqui no devocional tá escrito: Ele esforçou-se com o objetivo de tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. Isso tá falando de Paulo. E apesar de nossas falhas ou sucessos passados, vamos continuar prosseguindo em direção ao objetivo final de se tornar mais semelhante a Jesus, ao alvo que é Cristo, a morar no céu com Deus, de fazer a sua vontade. Não estamos competindo por um prêmio terreno, mas pela recompensa final de desfrutar da presença dele para sempre. Nunca desista de buscar a presença de Jesus. Eu escrevi: nunca é perda de tempo estar na presença de Deus e buscar intimidade com Ele. Agora sim, gente, eu estou pronta para ir. Porta fechando. Eu cheguei da faculdade e daqui a pouquinho eu vou ter que ir no dentista, porque eu acho, tomara, que finalmente eu vou poder tirar esse aparelho depois de muitos anos, e eu acho que eu vou ter que ficar com um aparelho transparente, porque eu fiz um molde na última consulta. Notas do primeiro dia de aula. Me surpreendeu positivamente. Eu estava preocupada porque a gente vai começar uma nova matéria sobre aprender os testes psicológicos, aplicá-los, mas não em pessoas ainda, mas aprender. Eu continuo contando para vocês como foi e como será essa semana de primeiro dia de aula, porque agora estou indo para o dentista. Eu cheguei do dentista e ainda continuo com esse aparelho aqui de ferro. E dessa vez eu escolhi a cor azul. Aí eu terminei de fazer as coisas da casa, lavar essa água da uma super luxona. E aí eu subi, lavei meu cabelo, tomei banho e agora eu vou assistir Heartland. Como é? Heartland? Heartland. E agora eu vou assistir a minha série de cavalos. E a cor que eu escolhi foi azul. Dá pra ver aqui, ó? Viu? Aham. Minhas unhas. Vamos para o segundo dia de aula.
chuveiro parou de esquentar, a energia acabou porque deu alguma coisa nos fios e aí lá em cima o chuveiro está frio. Só que por um milagre de Deus a luz voltou a funcionar, mas ainda tipo, as tomadas não estão funcionando. Basicamente daqui a pouco seca. Pra quem não sabe, o truque do arroz, quando você não souber se tá pronto, é você o quê? Pegar um garfo. É você pegar um garfo e você vir espetar o arroz. Olha, já tá bom. Se ele saiu com alguma coisa, aí quer dizer que ele não tá bom, que tem que secar mais. Mas se ele saiu limpo, você fecha e você já desliga. Mas não se esqueça de tampar com o pano de prato, porque senão as moscas vêm e deposita suas fezes no recipiente que está seu alimento. Hoje o dia foi bom na faculdade. Por enquanto, os professores estão só se apresentando e mostrando como que vai ser o cronograma, falando um pouquinho da história deles. Hoje a professora foi muito boa. Eu não sei como que ela vai ser durante o semestre, se vai ser muito chata, se vai ser muito estressada, mas pelo menos a maneira como ela agiu, como ela falou, ela parece ser uma professora muito gente boa. E eu gostei da didática dela, como que ela fala, como que ela explica. Parece ser muito boa de entender. E ela também contou um pouquinho da história dela, que foi bem legal, de como ela teve seu primeiro paciente. Eu acho que a melhor coisa é quando você é um professor ou uma professora, que você explica de uma maneira tão boa que a outra pessoa prende atenção em você e consegue compreender, mesmo sendo temas difíceis, mesmo que sejam coisas difíceis que ela estiver ali explicando, e você consegue compreender, você consegue lembrar e você consegue replicar aquilo ali, aquele conteúdo e a explicação da professora. E principalmente aqueles que têm paciência de conseguir escutar a dúvida do aluno, mesmo que seja uma dúvida que muitos possam achar boba, a pergunta, mas é muito legal você se sentir confortável ali para perguntar alguma coisa para a professora, ou é realmente muito bom você entender aquilo que a pessoa está dizendo. Desde quando eu era criança, eu gostava de ir para a igreja, principalmente ir para a escola bíblica dominical. E aí eu sempre gostei daquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, sente mesmo que aquela pessoa tem aquele amor, sabe? Gosta mesmo de explicar aquilo ali. E principalmente ouvir a palavra de Deus, que é algo transformador, algo muito bom. E quando a pessoa sabe usar sabiamente as palavras, sabe expressar a sua intenção para não sair aquela falha de comunicação de que a pessoa está querendo explicar uma coisa e o ouvinte entende outra e já dá aquela confusão. Mas se realmente conseguir explicar de uma maneira que quando a gente lê, a gente não entende, mas aquela pessoa explica, a gente começa a compreender. E aquela pessoa explica de uma maneira tão boa que você gosta de ouvir aquela pessoa, que você entende, que você consegue explicar também, sabe? Então eu acho que pregar a palavra de Deus é algo muito sério, mas é algo que é muito importante, é algo que exige muita responsabilidade, muito estudo, muita ajuda de Deus. E a palavra de Deus, se pregar a palavra de Deus não é algo de brincadeira, não é algo que você tem que é uma coisa que eu vou chegar e vou falar um monte de bobagem que não tem nada a ver com os princípios da Bíblia, não tem nada a ver alinhado a Cristo. Não, é algo que assim, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, e é algo que explicar esse conteúdo eu acho que exige muito esforço. E é algo que é muito legal você ver a pessoa com aquela boa oratória, saber explicar, mas eu não digo nem belas palavras assim, pra saber que sabe, aquele orgulho, mas às vezes o simples que a pessoa explica e explica bem, sabe, faz diferença. E Deus, assim, é fantástico. Às vezes eu fico conversando com Deus, assim, de repente vem umas coisas assim de tipo, nossa Deus, como eu cheguei a esse tipo de pensamento, a esse tipo de reflexão. Muito interessante. Porque você vai conversando com Deus, é como se Ele te ajudasse a entender de uma perspectiva que você não conseguia alcançar antes. E ali, quando você vai aprendendo mais sobre Deus, lendo a Bíblia,
vendo vídeo e exercitando como o que Deus quer que eu faça, o que Ele quer me ensinar nessa situação. Algumas coisas não vão sair como que a gente quer ou como a gente acha que deveria ser, mas até nas coisas ruins e em que a gente vê ossos secos, uma terra seca, o Senhor Ele é capaz de transformar aquele cenário que a gente acha que não vai dar em nada, em reverter essa situação para algo extraordinário, e que às vezes a gente precisa apenas confiar em Deus, em descansar nele, de saber que não precisamos ficar preocupadas. Sim, a gente tem que se dedicar, se esforçar e todas essas coisas, mas buscar a direção de Deus em sua palavra, e a gente tem que buscar melhorar, agradar a Deus, a saber o que agrada a Deus. Obedecer a Deus exige renúncia, exige mudança de perspectiva, mudança de pensamento no que você fala, em como você age, exige mudança, transformação, disciplina em algumas coisas que você tem que deixar para trás. Love never meant much till I found you. Love never meant much till I found you. Hoje é quarta-feira e acabou que a professora, por problemas de saúde, não pôde dar aula hoje, não pôde ir para a faculdade hoje e a gente acabou não tendo aula hoje. Agora eu acabei de organizar algumas tarefas que eu vou fazer no meu planner que minha mãe me deu de aniversário. Essas foram algumas coisas que eu anotei para fazer hoje. Passar roupa, eu tô pensando em aproveitar que por hoje não ter tido aula, eu aproveitar e passar pano aqui, limpar aqui em cima, limpar meu banheiro, tirar um pouquinho de pó daqui da escrivaninha. Agora já são 7h42 da noite, eu consegui limpar aqui e agora eu tô um pouquinho na cama pra ficar lendo algumas coisas da Bíblia e eu soube umas 4 horas da tarde que provavelmente amanhã não vai ter aula, quinta-feira, porque o pessoal da faculdade vai estar arrumando as salas e organizando algumas coisas que tiveram que ser mudadas. Mas enfim, espero que dê tudo certo. Eu realmente não estava sabendo que não ia ter aula quarta, agora não vai ter aula amanhã. Mas ainda bem que deu tudo certo hoje, porque eu pude dar uma arrumação aqui no quarto também. E tá assim, muito, muito limpo, tá muito cheiroso esse quarto. Não, vou falar pra você uma parada. Se vir os impunho, ou seja, a probabilidade de vir impunho antes dos 5 tokens, ela existe. Vou mandar isso aqui pro cofre, são itens legais, e o resto a gente vai trocar tudo por mais tentativa. Boa noite. E agora eu vou terminar e ler a Bíblia. Eu tô em 1 Crônicas, capítulo 26. E aí eu vou ler esse capítulo e vou tentar ler o máximo que eu conseguir antes de dormir.
Agora já são umas 5 horas da tarde e eu tava revisando as minhas anotações, se caso eu fosse ser chamada ou receber oportunidade na igreja para ler a palavra inicial. E a palavra inicial que eu vou ler vai ser em Daniel 3, versículos 27 ao 30. E reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, para verem a estes homens, como o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha o que Deus faz, que coisa incrível, né? Eles acharam que Sadraque e Mesaque já ia morrer. E olha o que o Senhor faz. Mostrou para todo mundo que a honra e glória pertence a Deus. E ainda fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Na frente de todo aquele povo, nação, prefeitos e até aquelas pessoas que os acusaram. Aí, as minhas anotações, que eu escrevi algumas coisinhas aqui, eu escrevi assim: mesmo sendo pressionados a se prostrar e a adorar a estátua de ouro, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes, confiantes em Deus. E ainda que o Senhor não quisesse os livrar, eles não adorariam outro que não fosse exclusivamente a Deus, pois a fidelidade e a fé deles não dependia do que iria acontecer. E Deus usa as circunstâncias para que possamos aprender a confiar nele, para gerar em nós transformação interior, para nos preparar para aquilo que ele tem para nós, para nos capacitar. E mesmo que eles tivessem que passar pela fornalha e acusações, eles sabiam quem é Deus, quem era o Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso. Um Deus que até mesmo na situação... Calma aí, legal. E de que até nas situações mais improváveis, o Senhor é capaz de usá-la para manifestar a sua glória e poder, a sua majestade, para nos abençoar e passar com a presença dele, a presença do Altíssimo, dentro da fornalha ardente, e para que nós possamos presenciar milagres, em que, ao ler tudo isso, a gente tem que reconhecer que dependemos 100% de Deus, e a honra, glória, todo o nosso ser, plenamente a nossa adoração, pertence a Ele. Agora, pessoal, eu irei me arrumar para ir para a igreja. Eu já peguei a roupa. Aliás, eu tô com o meu microfone de mentirinha. E aqui eu pensei em vestir o meu conjunto
do terno marrom. Eu gosto de procurar minha roupa cedo. E aí eu não tava achando o blazer dessa calça, que é o conjunto marrom. Não, essa aqui é a calça. Esse daqui é o blazer. E aí eu falei, acho que eu não vou com esse conjunto marrom, porque aí eu não tô achando a última peça e também tá frio, então acho que eu vou encontrar roupa. Aí nessa eu fiquei procurando a roupa, aí eu achei o terno. Aí eu falei, então acho que eu vou com ele. Aí como tá frio, eu pensei em ir com essa blusa mais fininha, preta. Porque normalmente na igreja é um pouquinho quente. É a presença de Deus. E essa blusa marrom. E essa meia nova que minha mãe me deu, que eu achei ela muito bonita. Que, tipo, tem essas listras e essas florzinhas aqui. Estou indo para a igreja em All Star marrom, que é muito confortável. Eu vou ir com essa roupa aqui também, hoje para a faculdade. Eu já vou pegar um batom. Não. Eu estou com muito sono e não querendo ir hoje. Mas eu já vou indo, senão vou me atrasar. Hoje meu cabelo tá bem bonitinho. A franja era bem menor. Agora já tá crescendo. Mas se bem que deu uma enrolada e parece menor. Mas meu cabelo já tá crescendo. E hoje ainda tenho um curso de inglês. Minhas unhas. A placa desse carro. Então, pessoal, eu ainda tô gripada, depois vocês vão ver nos próximos vídeos que eu estarei gripada. Mas não deu pra mim ficar muito tempo na biblioteca, porque é minha mãe que ia me buscar. Então eu fiquei só um pouco pra repassar algumas anotações de algumas aulas, então foi bem rapidinho. E eu também depois vou finalizar o vídeo mostrando eu indo pro curso de inglês, indo pra casa dos meus avós e eu tentando gravar o meu bolso que tava depois todo mundo falando ao mesmo tempo e só depois que eu fui reparar.
Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e de eu mostrando um pouco das algumas coisas que aconteceram nos meus primeiros dias de aula, uma semana aí, que teve menos aula, mais dias em casa do que realmente aula. Mas esse semestre, gente, teve bastante coisa pra gente fazer. LGBT acontece com a Loli. Já tava em silêncio. Agora eu estarei indo para o curso de inglês. Minha mochilinha. Agora eu vou descer. Não dá pra ficar inventando outro caminho, né? Tô por aqui, né? Agora, se você pudesse dar um conselho aqui pro pessoal do meu canal. Qual disso, seu canal? Você tem que dar um conselho agora, porque você já, né, fez aniversário, você tem algum conselho pra você dar pras pessoas? Aqui, se alimentar bem, pensar em coisas boas. Eu duvido vocês adivinharem a idade deste jovem rapaz. Se unir muito com a família, adorar as netas, brincar muito com eu brinquei com minha netinha. Primeiro é isso, andar de bom humor, já pegar o rosto com Deus, a vida pra frente. Isso aí. E aqui quem está aqui? Tia. Crianças, eu chutou para o seu gol. Você chutou com o meu gol. Você chutou com o meu gol. Mas eu não chutei. Essa brincadeira, tá menina.